conosco e vamos fazer mais negócios juntos. Agora são 10h55 da manhã, o tempo voa aqui no Agro Brasília 2025 e o tempo corre também aqui na nossa transmissão. Sabe quem eu vejo correndo por aí também? Todo mundo que passa por aqui para dar conta desse espaço todo para ver, são mais de 500 mil metros quadrados, então tem muita área para visitar e aí você já sabe, né? É perna para quem tem, como a gente costuma dizer. Eu quero falar com você de mais um daqueles temas que todo mundo adora. Duvido alguém dizer que não sabe o que é um drone hoje em dia, né? Além de saber, todo mundo gostaria de dar uma pilotada nesses drones e a gente percebe isso justamente andando pela feira. Obviamente não é só disso que eu vou falar, tem muito assunto pra gente conversar. Deixa eu apresentar para você o Jefferson Motim, ele é gestor da Dinâmica AgriSolutions. Seja bem-vindo, bom dia! Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E temos outro paranaense nessa mesa agora. Sou de Campo Mourão, Paraná, para o mundo. E agora aqui no Agro Brasília trazendo também novidades para esse ambiente que é muito diferente do que a gente vê, até passando de carro pela BR, né? A gente percebe uma grande diferença. Só de bater o olho a gente sabe que está num espaço novo. Isso, o ambiente de inovação e tecnologia surgiu o ano passado, né? Aos atropelos, né? A Lídia montou o stand, aí o ano passado a gente passou aqui e viu, falando, rapaz, esse lugar aqui se encaixa na nossa empresa, né? E traçamos essa meta para esse ano e graças a Deus fomos a primeira empresa a fechar o contrato, né? Com o stand da iTech e estamos aqui, né? Representando a Dinâmica nesse ano. E a Lídia corre, né, menino? Demais da mulher conta. que é eficiente, pessoal. Além disso, dizem que ela tem uma memória, e é verdade, já testei e aprovei. Um abraço para ela. E eu vou aproveitar que você deu esse gancho aí para parabenizar toda a equipe do Agro Brasília pela organização, especialmente aqui o pessoal da iTech, que separou esse ambiente gostoso pra gente, que recebeu o podcast assim com tanto carinho e que tem mandado pra cá realmente pessoas que têm muita contribuição para quem está nos acompanhando e que se tornam aqui a vitrine do agronegócio. Eu tô pronta para ouvir agora a história do Jefferson, porque a gente vai falar assim de drone, de tecnologia, mas ele começou diferente esse caminho aí. Me conta qual foi o teu caminho, e eu tô adorando conhecer as histórias porque cada um começou de um jeito e veio parar no agro, né? Exato, todo mundo é feito de histórias, né? Cada um tem a sua e a minha não é diferente, né? A gente tem um processo, né? Um caminho que a gente vai trilhando. Como eu disse para vocês, eu sou paranaense, eu não sou aqui da região, então tem 12 anos mais um que eu estou aqui, né? Como se diz. E o drone nasceu de uma necessidade que eu via de alguns clientes, né? Que eu venho do ramo de vendas e eu percebi que eu tinha que entregar um diferencial para o cliente porque nós tínhamos várias revendas entregando a mesma coisa. Então acabou que eu fui ficando um pouco para trás, né? Então a solução de todas as revendas eram iguais e aí eu fui buscar uma diferenciação no mercado. Então acabou surgindo aí a Dinâmica, né? Que tem a ver com drones. Eu nunca tinha pego um drone na minha vida, foi a primeira vez, né? E a minha esposa junto, né? A Camila. Então aí surgiu essa ideia e a gente começou a fazer o negócio acontecer, né? O que faz você se apaixonar pelo agronegócio? Vamos começar do princípio. Você já vivia essa realidade? Já. Eu sou de Campo Mourão, minha família é de produtores rurais, né? Sou criado na roça, raiz mesmo. Fiquei 15 anos na roça e aí depois, logo que eu saí da fazenda, eu fui diretamente para o colégio agrícola lá de Campo Mourão, né? Então fiz o ensino médio técnico. E logo após terminar esse ensino médio técnico, eu já entrei na agronomia. Então, o agro é muito pulsante dentro de mim, assim, né? É agro na veia mesmo. Eu sempre tive certeza do meu propósito no agro e tá aqui dentro de mim, né? Então, como se diz, a gente só vai fazendo os movimentos de correção. Trabalhei com vendas muitos anos, né? Praticamente 10 anos da minha vida e até chegar na nossa empresa, né? Então,
tenho as raízes no agro, me formei no agro e continuo no agro e espero continuar por muitos anos. E agora trazendo inovações. Eu quero que você apresente a dinâmica, então. O que vocês fazem hoje? Então, a dinâmica surgiu dessa necessidade, né? A gente começou com a parte de consultoria, quando eu sentia essa necessidade de entregar algo diferente para os clientes. E na consultoria eu fui testando esses clientes de cobaia, porque ninguém nunca tinha ouvido falar desses trabalhos e tal, então utilizei os clientes de cobaia com os primeiros projetos da dinâmica. Eu nunca tinha pego num drone, que nem eu comentei com vocês, então começamos a pilotar, as pessoas certas foram surgindo no meio do caminho, e aí a gente foi implementando isso nos nossos próprios clientes da consultoria, e a ideia foi se materializando. Então, aí a gente começou a trabalhar com os projetos de agricultura de precisão, que utilizam o drone como ferramenta, né? Então, para alinhar você que está nos acompanhando, o tema agora são projetos personalizados, drones e dados, esse novo cenário da produção agrícola de alta performance. Então, todo o seu trabalho hoje e a dinâmica em si ajuda as propriedades a serem mais eficazes em relação à produtividade. Isso. A minha intenção é alavancar o operacional da fazenda. É entregar uma alta performance mesmo nesse mundo que é muito competitivo, né? Então, eu trouxe esse conceito de alta performance operacional para dentro da propriedade rural, de forma simples, ágil e eficaz, tá? E o drone é a ferramenta para isso, né? O drone tira as fotos georreferenciadas, a gente trata essas imagens e trabalha com os projetos que vão entregar essa alta performance para o cliente dentro da propriedade. Então, a nossa intenção hoje é que o cliente tenha uma economia de combustível dentro da lavoura, ele tenha uma economia de água, use menos água, ele ganhe tempo de operação. Então, que o tempo é muito valioso hoje, né? A gente tem uma janela de plantio muito curta, então é muito valioso os projetos que a gente entrega alta performance no campo. Então, sempre dá para melhorar. Às vezes precisa daquele olhar de alguém de fora, não é verdade? Isso, precisa de um olhar clínico, né? A gente está melhorando o que já é bom. Que, na verdade, o agro passou por uma revolução gigantesca em termos de GPS, agricultura de precisão e tudo mais. Então, a gente está fazendo aquela sintonia fina, né? E melhorando o que já é bom. Não é ruim. A gente está melhorando o que já é bom. E se a gente bota na ponta do lápis, né? A gente ouviu essa frase aqui algumas vezes. Todo grão tem seu valor lá no final, porque a gente está falando de um acumulado deles, né? Sim, exato. Então, se você consegue produzir uma vagem a mais por pé de soja, né? Deus o livre, ali no final faz muita diferença. Deus o livre nada, Não, que bom! Que bom, né? É só multiplica, Senhor. Muito bom, muito bom. E a tecnologia, ela tem essa característica de otimizar aquilo que o ser humano já sabe fazer muito bem. Isso. E a abertura do agronegócio para a área tecnológica, a ver aqui pelo espaço do iTech, é um fato. Isso facilita o teu trabalho ou ainda tem algumas barreiras aí? Sim, nós temos várias barreiras, né? Mas depende muito da mentalidade do produtor rural. Alguns o cara compra a ideia de primeira, outros a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque assim, eu costumo dizer que o produtor precisa comprar a ideia. Mas não só o produtor, o operador da máquina precisa comprar, nós precisamos comprar a ideia porque, como se diz, é simples, mas não é fácil de aplicar, né? É tudo lindo no papel, mas na hora da execução exige um pouco mais de empenho de todo mundo. E se todo mundo compra a ideia, aí dá tudo certo. Como é que funciona? Eu quero que você explique agora no detalhe pra gente saber. Não sei se você pode explicar no detalhe. Vambora, não tô aqui pra isso. O que você pode contar? O que é mediado por tecnologia hoje no seu trabalho, né? Quando a gente fala de agricultura de precisão, além do drone, eu imagino que tenham outras soluções que estão envolvidas. Sim. Então, o drone simplesmente é uma ferramenta de trabalho, tira fotos já referenciadas. Essas fotos a gente faz um trabalho nelas, né? E elas são a base dos nossos projetos, né? Os nossos projetos vão inseridos no monitor da máquina, na tela da máquina. A máquina, ela tem um GPS, né? Falando mais abertamente ao público, ela tem um GPS de bordo que você implanta os projetos. Então, a gente faz esses projetos e implantamos ele diretamente na tela da máquina. E nós temos duas vertentes de projeto hoje bem estabelecidas, que são os projetos de orientação de máquinas, que é um braço da empresa, e o projeto de taxa variável, que é voltado ao manejo da lavoura. Entendi. E quando a gente olha para esse cenário, hoje você está atuando
Em quais regiões do Brasil, com qual vegetação, como é que é aí? Tá, vamos lá. Então, a gente depende muito de ir até a área. Mas eu já fiz projeto no Paraná, no Mato Grosso, Tocantins, Bahia, tá? Mas a gente está mais no Cerrado brasileiro aqui, no entorno de Brasília, né? E estamos mais fortes no estado de Minas e Goiás. E o DF, né? Logicamente. Mas a gente vai pro Brasil inteiro, nós somos Ou animados. seja, o pessoal que está assistindo aí é só chamar. É só chamar, né? Depende muito do empenho nosso aí, da questão de você querer ir. E nós vamos, nós somos animados, vamos pra cima. Quais são as características aqui dessa região em que você, como dinâmica, né, está mais presente, faz ser tão valioso esse trabalho de agricultura de precisão? Então, o Cerrado brasileiro ele tem uma certa característica diferente do restante do Brasil, né? O Cerrado brasileiro em si ele tem muita mancha de solo, muita mancha de cascalho, são terras um pouco mais irregulares, menos férteis, né? Então, eu enxerguei uma oportunidade nesse sentido e comecei a traçar esses projetos. Então, descorrendo um pouco mais sobre os projetos, por exemplo, os projetos de orientação de máquinas. Hoje nós trabalhamos muito com projetos de linha de plantio e linhas de pulverização. Então, qual que é o objetivo desses projetos? A gente traçar o melhor sentido da operação agrícola dentro da propriedade. Geralmente, a gente elimina em torno de 15 até 40% das manobras dentro da fazenda. O objetivo nosso é que as máquinas tenham menos patinagem, menos arremates dentro da lavoura, que tenham menos manobras. Então, isso acaba que dá uma economia de combustível, você planta mais rápido dentro do mesmo talhão, então acaba que o produtor gosta demais e é uma facilidade para o operador, porque chega ali, o melhor sentido da operação vai estar desenhado dentro da tela, o operador chega na máquina e só engata o piloto e nada mais, está tudo bonitinho ali, né? É como se fosse, por exemplo, você vai fazer uma viagem daqui para a praia. É como se eu traçasse esse melhor sentido da viagem. Ó, aqui você vai parar no posto, aqui vai parar no hotel. E isso fica bonitinho ali dentro da tela. E o produtor rural chega lá, engata o piloto e tá tudo certinho, tá tudo mastigadinho ali. Isso independe do tipo de máquina que ele tenha dentro da fazenda. Isso, é adaptado totalmente para a necessidade do cliente, não existe regra nenhuma, né? Que cada fazenda tem o seu melhor sentido, tem, né? Então a gente dá uma sugestão, logicamente, né? Mas é tudo adaptado para o implemento do cliente, para a tela que ele tem, né? Tudo um alinhamento de expectativas e com isso a gente traça esse melhor sentido de acordo com a necessidade do talhão, do cliente e da minha sugestão. Ô Jefferson, esse trabalho de assessoria, de consultoria que você faz, ele é prévio a esse projeto. Sim. Quando você faz e mostra para o teu cliente o que dá para melhorar para o produtor, qual que é a reação deles? Eu fico me imaginando. Olha, raramente eu vou num lugar e o cliente não entende. Esse é bem fácil de entender e é visível, né? A diferença é na hora. Raramente eu perco uma visita. O cliente compra a ideia mesmo, que esse, assim, é injeção na veia mesmo. O cliente vê a economia de combustível, vê o desenvolvimento operacional diferente e o cliente precisa de uma ferramenta assim, porque normalmente o operador da máquina é uma pessoa mais simples um pouco às vezes. Então, o que você puder entregar de comodidade para o cliente é melhor, né? Então, ele fica tranquilo nesse sentido. E, logicamente, o fator financeiro brilha aos olhos, mas com todas as regras ambientais que nós temos tido e uma evolução nessa legislação, quanto melhor for a produção dele e mais correta, né? A gente vai ter aí um produtor mais satisfeito e mais seguro também, né? Sim, sim, sim. Os projetos são totalmente sustentáveis, né? Então, por exemplo, existe uma demanda muito grande hoje em termos de sustentabilidade no agro, né? Tá nos top trends, né? Então, por exemplo, quando você fala de economia de combustível, é interessante ou não? Muito. Economia de tempo, é interessante? Todo mundo quer. Né? Economia de água nas operações, né? Então, é totalmente... Ainda mais aqui no Cerrado, né? Isso, e assim, a máquina do cliente já está pronta para receber o projeto. Ele não precisa investir em nada na máquina. A máquina já tem a predisposição para receber, só falta a dinâmica entrar no negócio. Olha aí, pessoal, você tá aí perdido sem saber mais o que fazer para economizar, otimizar recurso, otimizar a produtividade. Tá aqui o Jefferson para dar a solução. Aí eu fico me perguntando, você viu que ele falou, né? Pelo menos 12 anos aí, depois 10 anos de venda e tal, essa história.
quanta coisa mudou no tempo que você se dedica ao agro, para você que viveu, né, esse agro. Como é que você vê essa transição, né, de como era lá no começo, até quando tu estudou, né, Sim. e o quanto você teve que se atualizar ao longo do tempo para chegar a oferecer uma solução como essa? Então, eu costumo dizer que eu participei de um pedacinho da época de ouro, né? Que tinham poucas revendas no Brasil que oferecia um produto só. Então, por exemplo, se eu quisesse comprar uma bandeira, eu tinha uma revenda. E o agro passou por uma modificação muito grande, um boom, né, das commodities. Então, o que aconteceu? Existiam várias revendas com o mesmo portfólio. Então, eu participei das duas épocas, a época de ouro, no qual eu oferecia um produto e o produtor era obrigado a comprar de mim, né? E eu colocava o preço que eu quisesse, vamos supor. Então, passei por essa época de ouro, aí passei também por essa época do boom das commodities, boom das revendas, e que todo mundo tinha tudo. E aí, por isso, surgiu a dinâmica, porque daí eu falei, cara, eu preciso me diferenciar e entregar um negócio. E, logicamente, não estou dizendo que é fácil, mas estou nessa época tecnológica, a empresa está alçando voos maiores, temos uma visão clara de futuro, então estamos prontos aí para esse boom, né? A gente sabe que a inteligência artificial está presente aí, né? Então a gente espera um crescimento exponencial, né, dessa inteligência artificial vindo para o agro agora. Quando você começou aí na tua história, tu imaginaria que os drones seriam tão queridinhos assim, que essa seria uma tecnologia que ia brilhar os olhos de todos? Não, nunca imaginei, até quando eu comecei, né, com a empresa, o pessoal fala, moço, mas o que você fica brincando de drone? Eu falei, não tô brincando, Tá meu jogando irmão. videogame, Jefferson? Pois é. Aí eu falei, não, moçada, isso aqui é tecnologia, né? É mais ou menos um robô, né? A gente fala que é o drone, né? Mas ele é um robô com inteligência artificial e está pronto aí para a gente utilizar, né? Aí cabe a nós adaptarmos, né, para as necessidades do agro. E aí, falando mais sobre as necessidades do agro, nós temos o segundo braço da empresa, que são os projetos de taxas variáveis, né? É aqui que o cliente vai ter injeção na veia de capital, aqui onde ele tem o maior lucro e maior otimização dos recursos da propriedade, tá? Então, esses projetos visam a gente colocar um insumo certo no lugar certo, a quantidade de insumo certa no lugar certo. A gente pega o drone, faz uma avaliação das manchas na área e com isso a gente gera um projeto de taxa variável. E existe várias adaptações para esse projeto. Nitrogênio em taxa variável, herbicida em taxa variável, hormônio em taxa variável, porque um dos componentes de produtividade da lavoura é você manter um padrão melhor. E a lavoura não é 100% uniforme. Então, com os nossos projetos, a gente busca uma maior padronização da lavoura. E nós temos encontrado bons resultados nesses projetos, tá? Em termos de 5 a 10% de diferença de produtividade quando comparado com o manejo convencional da lavoura. Então, é injeção na veia mesmo. E otimização de recursos, né, no 12, como se diz. Para a gente deixar bem claro o que é a taxa variável, até porque nós estamos por várias mídias aí, garanto que além do pessoal do agro, tem curiosos também da área, significa que aquilo que a gente fazia de forma linear ia colocando herbicida, por exemplo, em toda a propriedade, eu deixo de fazer isso e vou pontualmente onde ele é necessário. Exato. E aí vem a geração de economia, vem uma qualidade melhor dessa produção. Isso, aproveitando que você falou do herbicida, o herbicida é um dos mais rentáveis hoje para o produtor. Nós temos uma percepção errada quando a gente caminha na lavoura, não é errada, mas é uma percepção que te engana, que a minha área está muito infestada. Você vai ali naquela reboleira, o cara fica louco, né? Como se diz, nossa, minha lavoura tá cheia de mato. Qual que é o termo? Reboleiro? Reboleira. Reboleiro, eu não tinha ouvido essa ainda não. É bem comum no agro, tá? Então aí quando você faz o voo com drone, essa percepção fica totalmente errada. Porque quando você vai avaliar as imagens do drone, você vê que a sua área tem tipo 20% de infestação. Tem 10% de infestação, então você começa a ter 90% de economia, 80% de economia da água, do herbicida. Então, quando você faz é uma ferramenta que veio para ficar. Não tem como mais fugir disso. Exato. E a tendência, se eu for te perguntar 5, 10 anos à frente, o que vai rolar? Então, tem muita coisa rolando aí já, nós temos máquinas autônomas que fazem isso já, né? A minha intenção é fazer essa transição. O drone,
veio para fazer a transição entre as máquinas que tem no campo hoje, né, que estão predispostas a receber esse projeto, e a autonomia. Então, muita máquina fazendo isso de forma autônoma já. Então, a minha intenção é fazer isso com uma máquina que o cliente já tem na fazenda, sem ele precisar comprar a nova. Entendi. Sem então, alteração mecânica nenhuma. Ele não precisa investir nada, só no projeto. Só no projeto, exato. muito mais rentabilidade para ele a longo prazo. E a minha pergunta é, você vai ficar dando esse assessoramento? Como é que é o trabalho? Ou depois da instalação ele tem capacidade total de tocar sozinho a partir dali? Sim, aí eu vou com o drone, a gente faz o projeto, insere na tela e de forma automatizada o pulverizador vai ligar e desligar em cima da erva daninha, por exemplo. Entendeu? E ele vai tocar isso sozinho, você não precisa mais estar lá. Isso. E depois eu vou olhar só o resultado, né? E graças a Deus colher os frutos disso. Ai, muito legal. Parabéns pela ideia, pela iniciativa, pelo compromisso aí com o agro, né? Raízes profundas no agro, Isso. Não é, Jefferson? Aí, falando um pouco de futuro, né? As máquinas vão ser autônomas. Muitas máquinas hoje, ela lê a erva daninha automaticamente e libera o herbicida ali. Só que uma máquina dessa tem um custo elevadíssimo, então o cliente tem que ter uma área mais extensa para você fazer um investimento nisso. E com o nosso projeto, não. O cliente que tem uma área menor pode ter a mesma eficiência de uma máquina grande, de alto investimento, com uma área menor. Então, qualquer produtor que hoje tem uma máquina e queira melhorar o seu negócio, pode te chamar. Exato. Ah, menino esperto. Estamos aqui. Jefferson, vou deixar o espaço aberto para você fazer o convite. Onde é que vocês estão aqui dentro do Agro Brasília? Como é que faz para chegar até vocês? Tanto dentro da feira como a partir da feira. Certo. Então, nós estamos aqui no ambiente de inovação e tecnologia. O pessoal não conhece muito o ambiente ainda, tá? Então, só contextualizando vocês, o ambiente de inovação e tecnologia está próximo do restaurante Eggons e o Rotary. Você passa pela ponte e aí você já enxerga o ambiente de tecnologia, né, de inovação e tecnologia. Nós estamos aqui no stand 7, tá? Durante toda a semana e é só procurar a gente aqui para qualquer dúvida, tá? E aí nós estamos sediados em Formosa, tá? Você me acha nas redes sociais também como Jefferson Motim ou Dinâmica AgriSolutions, tá bom? Nós somos bem ativos lá, falamos de toda a nossa rotina, tiramos todas as dúvidas pelas redes sociais, é só mandar o WhatsApp também, ali tem tudo, né? E também temos um site autoexplicativo e é por aqui. Muito bem. Agradeço a sua participação, desejo uma boa feira e bora trabalhar, né? Vamos para cima, tô pronto. Muito bem, você que está aqui comigo, quero que você continue aí. A gente vai fazer a pausa para o almoço daqui a pouco. Significa que tem mais conversa para a gente ter por aqui. Vou lembrar alguns números com você. São 564 expositores no Agro Brasília em 2025, 500 mil metros de feira para visitar, 500 mil metros quadrados de área para você bater perna, conhecer a inovação, entender o que está rolando. Só aqui no espaço de inovação, no iTech, são 1.200 metros quadrados com várias soluções tecnológicas, altamente sustentáveis, como a gente tem visto aqui, tanto essa palavra, e oportunidades de negócios. Tem, inclusive, um espaço só de negócios, que tem 2.200 metros quadrados. Tudo isso pensado para te receber bem, para que você tenha resultados aí na sua propriedade, para você ter resultados com a sua empresa do agro. Porque aqui é assim, né? A cadeia produtiva como um todo está presente, fazendo a diferença. Estamos onde? No nosso Agro Talks, esse que é o podcast oficial do Agro Brasília, uma realização do iTech, que é onde nós estamos localizados, junto do Agro Brasília, com oferecimento do Banco BRB e da Imóvel Agro. Eu vou fazer aquela pausa, acho que eu mereço um cafezinho, você não acha, Jefferson? Com Dá certeza. para tomar um cafezinho, já já eu volto. O solo pode ser a promessa de um futuro